Olá, queridos líderes, olá, queridos amigos que nos siguen todas as semanas. Estamos juntos agora para desenvolver a lição número 13. O título da lição, Um Ministério Perpétuo. Esta é a última lição. Todos nós hemos aprendido muito neste trimestre. Estamos seguros que vai ser uma bênção para a igreja toda esta lição que hemos recapitulado. Está conosco mais uma vez pastor Luiz Gonçalves, que é o líder de evangelismo da divisão sul-americana. Muito obrigado por estar conosco. Um prazer, pastor Edson. Olá, queridos professores. Deus abençoe. Todos estes meses, ou todas estas semanas, nós estamos desenvolvendo, tendo um esboço da lição da Escola Sabatina, seguindo os 4 passos do ciclo de aprendizado. Motivação, compreensão, aplicação e criatividade. Todos esses passos vão nos ajudar a poder aprender, não somente escutar, ouvir, sino aprender os temas que estão sendo apresentados. Então, estamos prontos para iniciar com essa primeira parte, motivação. Como nós podemos motivar nossos alunos nesse tema, um ministério perpétuo. Pastor. Claro, essa expressão ministério perpétuo, eu vou usar uma palavra que é sinônima, mas não diz exatamente a mesma coisa. Eu diria um ministério completo. Completo e permanente. Né? Excelente. Por exemplo, imagina você mandar consertar o seu carro e você diz assim, bom, eu gostaria que você arrumasse, trocasse o óleo, calibrasse os pneus e que você também limpasse as velas do motor. Bom, então ele troca o óleo, calibra o pneu, mas não limpa as velas do motor. Então o serviço foi incompleto. Ou seja, teria que feito fazer... pela metade. Ok. Não é isso, Edson? Exatamente. Então, se foi feito pela metade, significa que não foi um trabalho completo. E o carro não funciona à plenitude. Não funciona totalmente? Claro que não funciona, porque foi feito pela metade. Na vida cristã e na lição da Escola Sabatina, para evangelismo e testemunho, as coisas não podem ser pela metade. Não podem ser incompletas. Precisam ser completas. Para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Correto, pastor? Correto. Quer dizer, nós não podemos fazer pela metade. Assim como num casamento. Eu sou casado, você é casado. Nós não podemos ser fiéis às nossas esposas apenas 5 dias na semana ou 6. Temos que ser fiéis todos sempre. Os dias. Isso é o que a lição diz, um ministério perpétuo, completo, sempre. Vamos a estudar essa lição e vamos passar a nossa segunda parte do nosso ciclo de aprendizado que tem que ver com aquele envolvimento, como nós vamos a compreender essa lição. Antes de poder desenvolver a compreensão de nossos textos que vamos estudar, nós precisamos definir o foco. Qual é o foco da lição desta semana? Se o senhor como professor ou a senhora como professora não definir o foco, os alunos não vão saber onde querem ir, qual é a ideia básica. Nos concentrar em isso que nós queremos definir. Nós queremos propor um foco para vocês que mais ou menos foi escrito da seguinte maneira: necessitamos estar permanentemente envolvidos nos ministérios da evangelização. Nós precisamos estar permanentemente envolvidos no evangelismo. E a pergunta é, por que eu necessito estar permanentemente envolvido no evangelismo? Esse seria o primeiro ponto. Por que é importante estar envolvido? Claro, por que é importante? Você vê, Deus poderia fazer toda a obra sem mim e sem você? Sim. Poderia. Poderia evangelizar o mundo inteiro sem nós? Poderia. Mas nos convidou e nos envolveu nesse projeto para nos salvar. Aquele que testemunha é abençoado. Certo. E aquele que recebe a palavra também é abençoado. É verdade, nós temos que estar sempre envolvidos, não algumas vezes, sempre. Nossa primeira parte tem que ver com o testemunho incompleto.
quando o testemunho é incompleto. Uhum. Ou seja, existem momentos em que, se é incompleto, não é testemunho. Por exemplo, quando a pessoa vai contar o seu testemunho ou vai fazer a obra de Deus, mas ela dá o foco nela mesma. Como, por exemplo, uma autobiografia. Falar de si mesma. Aí é incompleto. Você pode falar de você quando você conta o seu testemunho para ilustrar um princípio da palavra de Deus. Agora, se o foco é em você, se um relato, ele está focado no homem, é incompleto. Então, quando nós, por exemplo, estamos viajando em um carro, encontramos um taxista e falamos de Deus, ele fica encantado. Esse testemunho ficou incompleto porque, e aí? Que não tem sequência. Mas, então, não foi bom falar de Deus para ele? Aí foi bom. Então, quando seria completo o testemunho? Ele deveria falar para o taxista de Deus e deveria dar um livro para o taxista ou um DVD de estudo bíblico. Pegar o telefone e anotar dele, o telefone, o endereço. Se ele tem interesse, né? E pedir para a igreja mais próxima atendê-lo. Então, o testemunho se tornaria completo. Agora, por exemplo, chega a Semana Santa, todo mundo participa, todo mundo se envolve, todos os pequenos grupos estão felizes. Terminou Semana Santa, terminou o testemunho. É assim que tem que funcionar? Não, aí estaria incompleto. Né? Aí estaria incompleto. Então, tem a Semana Santa, houve um despertamento, houve uma semeadura e agora temos que continuar colhendo. É como a mulher samaritana, como está aqui em João 4, de 7 a 30. Veja, Jesus poderia conversar com ela e ela ficaria feliz porque Jesus falou, eu tenho água viva, e ela poderia tomar dessa água, ela poderia ser abençoada e depois buscar água, voltar para casa e continuar com 5 maridos. Teve 5 e o que tem agora não é seu. Ou poderia ela sozinha ser salva. Eu aceito Jesus, muito Aceitou, obrigado Jesus, por tudo aí. Mas o testemunho não se centra em uma só pessoa. Deus queria salvar uma pessoa para salvar outra pessoa depois. Claro, o que aconteceu? Deus mudou a vida dela, restaurou seu casamento, mudou seu foco e ela tornou-se uma testemunha, uma evangelista. Foi lá em Samaria e fez a obra de Deus. Amém, né? Vamos passar à segunda parte. Testemunho se estende. O testemunho não fica apenas na pessoa, se estende. Por isso diz a Bíblia que quando nós nos vamos apresentar nos céus, nós vamos dizer, eis-me aqui, eu e os filhos que me deste. A extensão de nosso testemunho são os filhos na fé que nós estamos levando para os céus. Não é assim? Ou seja, o testemunho, exatamente, o testemunho, pastor Edson, ele tem que ser um testemunho vivo, como uma semente de mostarda. Ou seja, você lançou a semente, ela germina, ela cresce e dá o quê? Frutos. Né? Exatamente. Aí ele está no processo correto. Por isso nós temos que concentrar nosso estudo desta semana provavelmente em um testemunho que não seja apenas falar de Deus para alguém, sino ter permanentemente um envolvimento missionário. Se é possível sistematizar nosso evangelismo, começar com algo, e pode ser que nós não terminemos, mas encomendemos a alguém para continuar a tarefa e ele possa dar frutos abundantes. O testemunho vivo demonstra que as pessoas crescem e dão frutos. Vamos terminar com a última parte. O evangelismo será também recuperar as pessoas que... Manter as que ganhamos ou recuperar as que saíram. Exatamente. Né? Quer dizer, na verdade são as duas coisas, né? Como você diz, recuperar os que saíram é o evangelismo com pessoas afastadas da igreja. E tomar cuidado para manter os que são membros da igreja. Evangelismo não só é ganhar e ter permanentemente um trabalho evangelístico, sino também trabalhar por aqueles que estiveram conosco, mas estão voltando. São as ovelhas. E logicamente nós temos reter, fechar as portas de atrás claro, também, né? Como Jesus tinha 100, na parábola ele conta de 100 ovelhas. Ele guarda as 99, estão protegidas, e vai buscar aquela que se desgarrou. Por isso existem os pequenos grupos, né? Para ajudar justamente nesse processo. Para dar o suporte a esse processo. Para reter as pessoas que estão sendo batizadas. Em toda igreja deve-se estabelecer uma classe bíblica? Será que todas as igrejas têm que ter duplas missionárias? As opções que a igreja apresenta
são as suficientes? Tem alguma outra coisa que nós podemos fazer? Claro, sempre existem muitas coisas para serem feitas, mas classe bíblica é imprescindível. Dupla missionária é imprescindível. Pequenos grupos, fundamentais. E claro, fazer evangelismo domingos à noites, ter uma programação na igreja boa para que as visitas venham e permaneçam. E fora isso, nós temos os programas oficiais durante o ano. Agora veja, qual é a ideia hoje da igreja? É manter a igreja como se fosse uma mulher grávida, mas a igreja grávida o ano todo. Ou seja, sempre ter bebês para nascer. Sempre. Há pessoas que se cansam, né? Dizem, já tenho que ter férias missionárias, já fiz férias tanto da igreja, né? Da igreja. Como é que as pessoas têm paixão pelas coisas, não se cansam? Claro, porque veja, quando você ama o que você faz, você não se cansa. É prazer. É prazer. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, descubra o que te dá prazer, descubra o que você gosta de fazer e nunca mais terá trabalho. Isso é o que nós temos que fazer. Vamos passar à última parte agora, que é criatividade. Estamos fechando a lição deste trimestre e eu queria deixar essa parte com o pastor Luiz Gonçalves, porque essa lição está falando de testemunho, evangelização. No próximo trimestre nós estudaremos sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Um lindo livro para estudar, mas agora estamos fechando este trimestre. Que chamado o Senhor faria aos líderes da Escola Sabatina, professores da Escola Sabatina, que avaliação deveríamos fazer, como nós podemos fechar este trimestre e dizer, estas lições nos ajudaram muitíssimo. Vamos passar então ao nosso momento da criatividade. Pastor Luiz, então. Obrigado, pastor Edson. Queridos professores, queridos líderes. Ao terminar esse trimestre sobre evangelismo e testemunho, nós temos que terminar fazendo uma pergunta. Eu faço a você e você faz aos alunos da sua classe. Como todas estas lições afetaram minha vida espiritual? Pergunte isso aos seus alunos e entregue a eles um cartão para que eles escrevam como essa lição abençoou a vida de cada um. Esse é um ponto. Um outro ponto. Na sua unidade, crie projetos para daqui para frente. Por exemplo, que tal você colocar um alvo para a sua classe da Escola Sabatina, um alvo, por exemplo, para que cada membro seja uma testemunha de Jesus. Número 2, para que essa unidade tenha um alvo de batismo para o próximo trimestre. Seria uma segunda sugestão. E uma terceira, faça com que cada membro da sua unidade tenha permanentemente uma lista de amigos para orar, para visitar, para dar estudo bíblico e para envolvê-los num pequeno grupo. Amém. Ou seja, transforma a sua unidade numa unidade evangelizadora, Amém. Numa agência ganhadora de almas. Eu acho, pastor Edson, que dessa maneira a gente fecha com chave de ouro a lição desse trimestre. Amigos, foi um grande prazer estar juntos. Muito obrigado, pastor Luiz Gonçalves, por a companhia. Que estas lições possam ficar não apenas no papel, fiquem em seu coração. Deus abençoe sua liderança e ore muito, se esforça muito e Deus vai lhe dar toda a bênção em sua liderança. Amém.